Diário Cast, um oferecimento ABESSE, 50 anos, Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior. No Diário Cast de hoje tenho o prazer de receber uma colega jornalista que está na nossa cidade desde 2000, na nossa região, veio do Rio Grande do Sul, Jô Mazarolo. Foi diretora da Rede Globo durante muito tempo e hoje atua como consultora para diversas pessoas, auxiliando essa turma a construir sua imagem e acaba de lançar um livro, Jô. Mude o Conceito. Seja bem-vinda. Obrigada, Haldner. É um prazer estar aqui. Enfim, 25 anos de Pernambuco, é um pouco de estrada, né? É um pouco de mistura. Rio Grande do Sul, uma passagem pelo Rio e agora Pernambuco. E eu vejo Rio Grande do Sul e Pernambuco muito próximos. Eles estão no livro, os dois estados, né? Afinal de contas, são os estados onde se canta o hino, se carrega a bandeira no carro, se tem danças típicas, né? Lá e aqui. A música é muito forte, então se vive o estado onde a gente está, tanto lá quanto cá. É interessante isso mesmo, esses dois extremos do país, a gente aqui no Nordeste, o pessoal lá no Sul, com essa identidade bem enraigada, né? E você é cidadã pernambucana também, reconhecida de papel passado e tudo, né? Agora eu sou de papel passado e tudo. Mas eu sempre me senti, desde que eu cheguei, fui super bem acolhida. Ralei um pouco para entender, porque assim, é um estado completamente diferente. Ele tem muita cultura e ele tem coisas muito específicas. Você tem frevo de bloco de canção, frevo-canção, frevo de rua, você tem maracatu, você tem, enfim, várias coisas que são muito específicas. Você tem orquestra, você não tem bandinha, como seriam as bandinhas lá do Sul. Sim. Então, você tem que estudar. E eu acho que se você vem para viver, isso para qualquer pessoa, em qualquer estado, onde ela for, qualquer país, ela precisa estudar onde ela vive, porque ela vai se sentir inserida. Eu acho que foi isso que eu fiz e fui extremamente bem recebida. Eu vou falar desse aspecto, então. Essa linha que você conseguiu, como uma das gestoras da Rede Globo durante tanto tempo no jornalismo nacional, sempre pontuou e conseguiu colocar. Porque pra gente que trabalha com televisão, Jô, sabe o quão é forte a determinação de uma cabeça de rede, que faz a sua programação local e tenta colocar e imprimir para todo o restante da rede aquela programação que é feita ali, principalmente era o eixo Rio, São Paulo, o Brasília ainda assim, mas e fazer com que a grade nacional abra espaço para que a produção local tenha uma produção local efetiva, valorizada, não é simples. E você conseguiu colocar Pernambuco na grade da Globo. Como foi isso? Não deve ter sido uma luta fácil no dia a dia. São argumentos, estudo e argumentos. Eu acho que são duas coisas básicas. Aliás, o terceiro seria a coragem. Primeiro você tem que ter coragem. A segunda é segurança da informação que você tem. Para você ter segurança, você tem que estudar. Então você vai estudar. Então você usa argumentos fortes que eles são imbatíveis. Não é você chegar, eu acho que vale, eu não sei o que. Não, eu tenho convicção. E eu lembro em 2005... Nós, assim, começamos a falar muito cedo de meio ambiente e responsabilidade social. E eu me lembro que teve uma série de catástrofes pelo mundo, inclusive no Brasil teve uma seca muito forte. E aí chegaram Santana e Petrúcio Amorim com uma ideia. Jô, eu dou a música, aquela, não tem culpa, mas sou filho do dono, né? Filho do dono de Petrúcio Amorim. Jô, eu entrego essa música pra Globo, você não quer fazer um clipe? Eu olhei, a música era perfeita, perfeita. E eu disse, vamos fazer um clipe pro Fantástico. O Fantástico já não tinha mais clipe. Só que o que a gente ofereceu? Nós oferecemos primeiro a música, a letra muito forte. E segundo, juntar as catástrofes do mundo. Quer dizer, é hora do mundo olhar para o mundo, porque nós somos os filhos do dono. E conseguimos. Então, assim, claro que era uma vitória. E cada vitória é celebrada. Eu acho que é outra coisa importantíssima na vida que a gente tem que ter, é celebrar as vitórias. Então, uma vitória... Celebre. Em dia a dia, exatamente. Sabe, celebre numa equipe. Pequenas conquistas devem ser valorizadas. Total. Então, assim, todas as pequenas conquistas, eu sou a rainha de uma festa, de um encontro, adoro isso, adoro. Eu gosto muito de trabalhar e de celebrar, na mesma proporção, assim. Excelente, excelente. Que bom eu ouvir isso, porque é realmente o que faz a diferença. A gente já aproveitar o percurso e olhando tudo, porque a beleza não está só na linha final de chegada, mas do que a gente tem vivenciado e tem experienciado, né? E conquistar... Cada etapazinha tem a sua tem o seu mérito. Certa vez, por exemplo, a gente ofereceu o São João. Era uma história assim muito... o São João era visto, uma reportagem só no Jornal Nacional e tudo bem, ou no outro jornal e tudo bem. Vamos fazer outro desafio? Vamos lá. Vamos passar uma semana
cada noite em uma cidade do Nordeste, coincidia do São João ser no sábado. Mas para isso você tem que parar, pensar, fazer a logística. Os aviões não ajudam, né? Você sabe que hoje já é ruim, imagina lá atrás. E aí a gente se desafiou. E aí Chico José foi a toda, eu acompanhei. Mas aí cada estado fez uma reportagem, 6 estados, e aí nós fomos todas as noites. Então a gente terminava, juntava as malas, saía 3 da manhã, 2 da manhã, 5 da hora que precisasse. Corre para ir para outro estado. Amanhã é outro canto. Amanhã é outro canto. Mas assim, você precisa gostar, né? É aquela coisa do gostar, de você ter. E aí chegou no final, foi uma farra total, né? Mas assim, são essas conquistas que valem a pena. A vida vale a pena, sim. A vida vale assim. Então você trabalha muito, celebra e assim, e gosta daquilo que faz. Eu acho que hoje, antigamente a gente tinha uma história de vestir a camisa. Vestir a camisa é você vestir e obedecer. Hoje você tem o pertencer. Porque se você pertence, você quer mudança. Se você quer mudança, você muda o conceito. Sim. E o que é essencialmente mudar o conceito? É mudar a forma como você faz. É você se sentir parte. É você, uma história que eu conto no livro, que foi a primeira transmissão, está na abertura. A primeira oferta, chegaram 2 saídos do estágio, recém-contratados, e eles se sentiram à vontade de chegar para mim e me dar uma sugestão. Isso é pertencimento. É Tiago Medeiros e Chico Feitosa. Chegam e dizem assim: Jô, a gente queria fazer uma transmissão pela internet. 2006. A internet tinha começado assim a se espalhar em 2000, ela tinha um tempo, quer dizer, ela desafio, começou... propôs para uma empresa. Era um desafio, exato, não tinha estrutura, não tinha nada. Mas assim, se você começa como líder, você começa a tolher, você não recebe mais nada. Aí você vai ter que se virar, quer dizer, então assim, o pertencer hoje é você pegar a ideia, melhorar, ou dizer, peraí, vamos dar 15 dias, vamos dar um mês, a gente guarda essa ideia, mas a gente vai melhorar, ou vai ver como é que pode fazer, vamos fazer. Como é que viabiliza? Mas não tolha. E assim, se a gente for olhar, eu vou me meter numa área de educação que não é a minha, mas é por causa do ensinamento que eu recebi dos meus filhos. Na escola onde eles estavam, no Rio, quando eles nasceram lá, eles iam para a escola e no fim de semana eles tinham que, nesta página, escrever, fazer um desenho. E nessa aqui escrever. Até a 5ª série, eles não tiveram nenhuma correção de português. Nem ponto, vírgula, palavra escrita errada, tudo. Eu fui perguntar na escola, mas por que isso? Aí o responsável lá, o coordenador pedagógico, me disse: eu ensino a gramática em 1 ano. Agora eu não me ensino a pensar em 1 ano. Então eu tenho que começar a ensinar uma criança a pensar desde o começo, sem tolher. Porque toda vez que eu digo, bota um X ou tá errado e tal, a criança, e nós mesmos, quer dizer, às vezes eu digo assim, Rodney, esse negócio aqui não tá bom. Você vai olhar e dizer, não gostou de novo? Sim. Então assim, você começa a tolher a criatividade das pessoas, e se a gente transfere isso para uma empresa, é a mesma coisa. É verdade. Sabe, pegue a ideia, pode não ser perfeita, e nunca será igual, a minha ideia nunca será igual à sua. Mas pegue essa ideia e leve adiante, sabe, apoie. Aí a pessoa vai se sentir animada a te oferecer outra coisa legal. E às vezes as soluções das empresas, elas estão na base, mas a gente não consegue vê-las e escutá-las. Não escuta. Não escuta. E uma coisa que eu também percebo, Jô, e acho que é fundamental, sempre comento isso com os colegas quando nós estamos falando sobre ideias, é que eu trago uma ideia minha, original, e coloco aqui para você e te exponho. Falo, Jô, estou pensando nisso assim, assim, queria fazer um trabalho assim, assim, assim. Aí você observa, olha e faz... Raul, não dá para fazer assim, assim, assim também, não? Que bacana isso que você está dizendo. E se você fizer, além disso, isso, isso, isso? Quer dizer, minha ideia sai maior, mais aperfeiçoada. Na hora que eu coloco para mais pessoas sobre o que eu estou propondo, muito provavelmente eu vou sair dali com a ideia ainda melhor do que a minha proposta inicial. E uma grande solução. Assim, uma bela história e às vezes até uma solução financeira. Porque assim você acaba economizando. Então você vê isso do ponto de vista da gestão, é essencial que a ideia venha da base. Sabe, que as pessoas sugiram, que as pessoas façam. Porque é dali que vem as melhores histórias. Porque quem vive a história é que sabe como é que ela funciona. É a mesma coisa de você ir escutar as pessoas na rua. Quando a gente criou o calendário, o que era o calendário? O calendário era uma forma da gente se aproximar das pessoas e ser parceiro delas nessa história. Se comprometer. Exato, né? Só que assim, às vezes eu estou preocupada com essa mesa. Estou muito preocupada com essa mesa. Mas o que incomoda é uma pedra que tem aqui no chão. Certo. E é isso que incomoda as pessoas, é que a gente tem que escutá-las e olhar do jeito delas.
E não do nosso jeito, porque do meu jeito seria isso daqui. Então, o calendário, assim, ele funcionou muito como um alerta para o gestor público, para ele saber de fato o que estava incomodando as pessoas. Foi um serviço prestado para a administração pública e de toda forma dizendo, vem cá, olha, a gente quer. Não, e aquela história, né, o bastidor liga alguém e diz assim, Jô, isso não vai dar certo, um gestor público. E aí eu respondi tranquilamente, porque eu não sabia qual era o tema do telefone, né, do telefonema. E aí eu disse, me deu o direito de errar? Sabe, me deu o direito de errar? E aí eu disse, quer dizer, aí você desmonta, eu não precisei nem argumentar, eu só disse, ó, se der errado, eu volto, né? Se der certo, continua. Mas assim, me deu o direito de errar, e eu acho que assim, uma resposta simples, que eu não pensei, né? De fato não pensei, mas assim, vamos experimentar as coisas. Sabe, vamos experimentar, porque hoje a gente fala tanto em startup, em ser rápido, em ir, voltar rápido. Mas, como a gente faz isso? Né? Às vezes a gente quer sair de cara com a solução, com tudo pronto e tal, e aí não sai nunca. E como fazer atingir objetivos diferentes se o caminho é sempre o mesmo, ou se as perguntas são sempre as mesmas? Eu estou esperando sempre que é o mesmo, então. Exato, as perguntas sempre ou aquelas perguntas em que você já responde tudo, a resposta é sim ou não. Ou aquelas conversas que você faz assim, ó. Raul, não, eu estou te escutando, pode falar. E aqui digitando alguma coisa no telefone, fazendo alguma coisa. Isso não é escutar. Não. Isso para você, quer dizer, para quem está do outro lado, é a pior coisa que você pode fazer. Porque você não está escutando. E aí a pessoa vai dizer, ele não está me escutando, para que eu vou dar ideia? Para que eu vou ajudar? Para que eu vou fazer? Vou trazer o quê? Eu vou trazer o quê? Sabe, nesse contexto. Então, assim, o escutar para mim é uma coisa fundamental. Eu escutava muito a equipe. Cada 2 anos eu parava uma semana, 15 dias às vezes, dependendo da agenda, e escutava. E queria ouvir das pessoas o que é que elas achavam, o que é que podia melhorar, o que é que podíamos fazer, qual a ideia que tinham, onde elas queriam chegar. Eu acho que isso é fundamental para um gestor, para um líder. É fundamental. Abrir esses canais, Jô. Porque tem coisas que a gente, na empresa, o gestor, um ponto mais ao alto na escala, no organograma, ele não tem acesso a algumas informações que são trocadas no cafezinho entre os funcionários que são tão importantes e que ajudam a carregar o piano, e que se você não tiver aquele time que pega no piano com força, ele pode escorregar. Sim. Né? Então, se você não tiver compromisso da turma, não vai dar bem. Não, e o que foi mudar o conceito, né? Quando eu propus, vamos mudar o NE1, vamos mudar, qual é o modelo? Eu disse, não tem modelo. E aí é curioso, né? Quando você dá o modelo, as pessoas dizem, pô, isso aqui podia ser assim, podia ser assado e tal. Quando você tem autonomia, alguém lhe dá autonomia para você criar... A página está em branco, vamos lá. A página está em branco, ali treme. Aí a história treme. Mas assim, tem histórias curiosas que eu desses 23 anos de gestão que eu colecionei e faço questão de contar. E assim, eu faço questão de contar o passo a passo. Porque às vezes, a história é linda, o livro terminou, nossa, maravilhoso. O que aconteceu do começo do livro até agora? Na verdade, então as histórias, inclusive a que dá o título ao livro, ela foi um processo de mudança onde a primeira vez que eu fui conversar com a equipe, e isso está registrado e as pessoas lembram. Conta pra gente, Jô. Eu fui propor a mudança no NE1, conversei, expliquei, conversamos e tal, e todo mundo escutando e tal, e eu disse, olha, a gente precisa mudar. Terminou a conversa, eu olhei assim, dei uma passada geral. Ninguém acreditou. Sabe quando você nota que ninguém acredita? Eu disse, bom, vou tentar de novo. Aí comecei um outro diálogo e tal. Percebi, ninguém acreditou. Aí chamei a Angélica, que era a editora-chefe, e disse, depois que terminou a reunião, quando eu percebi que ninguém acreditou em mim, achavam tudo, né, menos que poderia dar certo, aí eu disse, Angélica, não é uma opção. Nós não temos escolha, nós temos que mudar. E eu preciso de você como aliada. Então, assim, aí o diálogo foi no outro tom e disse assim, eu preciso de você como minha aliada. E aí consegui convencer. Aí a gente foi no longo processo. Uma estratégia para o convencimento. Para a estratégia, para ela ir aos poucos me ajudando a convencer o time. Mas assim, mude o conceito. E para mudar o conceito... Não é simples. Não é simples. Então assim, por quê? Muito mais fácil comando e controle. Repetir o que está fazendo. É muito mais fácil. Você não se expõe. Você se acomoda nisso com facilidade. Você não se expõe, você não se arrisca, você também não troca. Você cumpre. Tá lá, digita, faz o mesmo texto todo dia, a mesma coisa e tal, faz daquele jeito, sabe? Em vez de trocar uma coisa, trocar outra, se reinventar todo dia, surpreender as pessoas. Eu acho que assim, existem palavras que se a gente pensar no sentido delas,
A gente muda todo dia. Como é que eu vou surpreender você nessa conversa? Como é que eu vou ser útil para as pessoas que estão em casa nessa conversa? Como? Como é que eu vou emocionar? Porque assim, de certa forma, por que a gente vê que tem vídeos que nos chamam a atenção, nos emocionam ou nos surpreendem? Porque são vídeos feitos com alma. Com alma. Tem que humanizar. Você tem que ter alma. Você tem que ter um personagem. Você tem que ter uma história. Não adianta a melhor tese do mundo se ela não foi testada. Ela continua tese. Ela continua tese, ela continua texto, ela continua forma, mas não conteúdo. Então, assim, você passa para as pessoas, mas mudar o conceito foi penoso. Mas consegui. Depois teve uma outra conversa, e aí vinham aquelas ideias assim, estapafúrdias, exatamente para dizer assim, eu dei a minha ideia e ela não fez. Mas na verdade era impossível de fazer funcionar, né? Mas assim, foi gostoso. Eu não, voltaria e começaria tudo outra vez. Eita, que arretado isso. É bom, e a gente tem que se permitir experimentar algumas coisas. E corrige no meio do caminho. E faz as correções necessárias. Total. Porque nada nasce perfeito, já está pronto, é assim, executado dessa forma, é essa linha reta. Peraí, talvez ali você tenha um percurso, vai ter alguma situação em que você vai ter que se ajustar pelo relevo, então vai fazer com que a coisa flua, mas há uma necessidade de um ajuste. Total, e assim, é esse caminho que eu acho que às vezes ele é tão mais importante que o resultado. Porque assim, você vai se identificar, dizer, olha, quantas vezes eu falei com alguém e a pessoa não acreditou em mim? Quantas vezes isso pode acontecer? Então as pessoas se identificam muito pelo caminho, talvez, do que pelo resultado. Porque muitas coisas que você lê, você vê o começo e o fim. Bárbaro. Mas quanta história teve ali que ela poderia ser útil a alguém e que essa pessoa poderia pegar esse caminho e construir a história que ela está querendo fazer, tendo ideias em cima dos vacilos, em cima dos problemas, em cima das respostas. Tipo essa assim, ninguém acreditou. Mas e como? E qual é o modelo? Não tem, nem eu tinha modelo. Porque era uma história nova que eu queria que fosse construída. Porque assim, se você diz do jeito que você quer, era mais uma repetição. Sim. Era mais uma repetição. Sim. E não, de fato, um conceito novo que precisava ser mudado. Para ser criado, desenvolvido com a participação. Com a participação das pessoas. Gente, tudo isso que a gente está falando, inclusive, Jô lançou agora, recentíssimo, Mude o Conceito. Mude o Conceito. Jô, você teve uma noite maravilhosa de encontros, né? Quanta gente bacana, temos aí algumas imagens que o pessoal está vendo. Essa turma querida que você conquistou em Pernambuco e são seus amigos, admiradores. Foi uma noite de festa. Foi uma festa, foi um reencontro, foi uma coisa em alto astral. As pessoas riam na fila, conversavam, brincavam. Foi muito divertido, foi assim, diferente. Eu acho que assim, ele tinha a cara do Mude o Conceito. Primeiro que tinha a curiosidade, né, de saber. É o primeiro livro que eu escrevo. O título já é meio, assim, ele instiga alguma coisa, né? Ele é desafiador. E as pessoas se reencontraram lá e eu escutava assim muito, enquanto eu tava autografando, as pessoas dizendo, meu Deus, quanto tempo eu não te vejo, quanto tempo eu não te vejo. E isso é muito legal. Eu acho que essa história do reencontro, e teve uma noite de chuva, né? Foi uma noite de chuva. Mas assim, foi muito bom reencontrar os nossos dois gigantes, o Galo e o Homem da Meia-Noite. Presentes. Estava Rômulo e Adolfo, né? Jô, fazer com que hoje o que a gente faz de conteúdo, produz de conteúdo, ele é distribuído em várias plataformas. A gente está aqui com a câmera que grava hoje, às vezes você está com o celular na mão, você produz um material que vai ser distribuído em diversas plataformas. Ele gera material que, se alguém pegar para escrever, vai para o impresso, vira uma revista eletrônica, vai para a plataforma digital e pode estar aqui num canal como o Diário de Pernambuco TV, vai para o canal aberto, pode ir para uma Rede Globo, para uma TV Tribuna, para o que a gente faz hoje, coloca de várias formas, está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. O que é que mudou para você no aspecto do jornalismo, essa facilidade de gerar conteúdo? É facilidade, ele facilitou, mas a essência do jornalismo, ela continua. O que é que eu acho que nós precisamos desenvolver, usar todas as ferramentas possíveis e construir cada vez mais uma história com contexto, e uma história que ela seja nova. Para que ela seja nova, ela precisa ter boas perguntas. E eu acho que uma das coisas que a gente perdeu ao longo do caminho foi a arte de perguntar. A gente não pergunta mais. A gente normalmente defende ou faz uma resposta longa
E a pessoa poderia simplesmente confirmar ou não. Eu acho que o que a gente precisa hoje é desenvolver perguntas, inclusive a IA, a nossa nova aliada. Se você não fizer boas perguntas, você não tem a resposta que você quer. Então, ela precisa ser perguntada exatamente naquilo que você precisa para ela te dar a resposta. Então, para fazer um bom jornalismo, continua precisando de uma boa apuração, de uma boa leitura. Muita leitura é outra coisa que nos falta. Às vezes, eu não tenho nada contra as redes sociais, absolutamente nada. Eu uso rede social, mas eu dedico um tempo do meu dia a outras leituras. A leituras de formação, a leituras de conteúdo que algumas pessoas postam em redes sociais e que eu consigo ver. Mas é essa escolha do jornalista que ela precisa ser bem feita, a curadoria ser muito bem feita, para ele dividir o dia dele aprendendo. E é um aprendizado contínuo. O que mudou também é que antigamente a informação, por exemplo, chegava quando eu ia trabalhar, eu tenho 65 anos, as informações de agências costumavam chegar a partir de 4:30 da tarde. Hoje é 24 horas. O tempo todo. Então, assim, a gente precisa saber como usar essas ferramentas. Elas vieram para facilitar, mas atrás de qualquer ferramenta, de qualquer câmera, de qualquer equipamento, existe um ser humano. Sim. E esse ser humano é o que pensa e o que define o que é que ele quer daquela máquina. Esse é o nosso desafio, Eu acho que assim, eu insisto muito nessa história das perguntas. A gente precisa voltar a saber por que aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu, sabe? Quais eram as pessoas que estavam envolvidas nisso? Sim. Por quê? Os porquês. Quando a gente descobre os porquês, a gente tem uma informação provavelmente bem mais fidedigna do que aquela que a gente tem se a gente não sabe os porquês. Eita, Jô, que coisa boa. Jô, mude o conceito, as pessoas conseguem adquirir. Você lançou no café, mas as livrarias locais as livrarias já vão receber essa semana. Elas recebem e ele estará disponível lá. Tranquilo. Então você pode adquirir o seu também. Procure que você vai gostar do Mude o Conceito. Eu já estou mergulhando no meu e já surpreende, viu? Jô, obrigado pela sua presença mais uma vez. Parabéns. Que bom ter você conosco aqui mais tempo. Que essa gaúcha ficou pernambucana de coração para valer. Total. Porque depois, mesmo que largou a tarefa que tinha aqui com a emissora, fica morando com a gente e está aqui na nossa cidade. Bebi da água. Obrigado, e o bode. Jô. Obrigada. A gente segue com o nosso Diário Cast. A próxima edição é quarta-feira, às 7 horas da noite, aqui pelo nosso canal Diário de Pernambuco TV. Boa semana para você e até lá.